Aleluia. Aleluia. Amém. Hoje quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos numa série de mensagens, de 3 mensagens que falarão sobre o poder da entrega de Jesus. O quão poderoso foi o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. E hoje eu gostaria de falar sobre o poder da carne e do sangue de Jesus. Sabe, Jesus se entregou na cruz do Calvário. E pelo poder do sangue, da carne de Jesus, nós fomos salvos, nós fomos sarados. A palavra do Senhor vai falar que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então nessa noite eu quero que você aproveite e comece a meditar nisso. Comece a acreditar que o poder do Senhor Jesus, o poder do sangue do Senhor Jesus tem poder para te curar, tem poder para transformar a sua vida, poder para libertar em nome de Jesus. Então se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22 e no versículo 19. Lucas capítulo 22 e no versículo 19. E diz assim: tomando o pão, deu graça e partiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Eu quero que você entenda que a ceia não é simplesmente um ato religioso, que a ceia não é simplesmente algo comum a ser feito, mas ali está a simbologia do corpo e do sangue de Jesus. Ali está a simbologia da nova aliança que o Senhor fez comigo e com você. A partir da morte de Jesus, eu e você vivemos debaixo da nova aliança. Uma aliança em que eu e você temos livre acesso ao Pai. Onde eu e você podemos se achegar no lugar santíssimo, na presença do Senhor e clamar a Ele. Eu não sei qual é a angústia, eu não sei quais são os problemas que você possa estar enfrentando nessa noite, mas eu quero te dizer que a carne e o sangue de Jesus tem poder para livrar de todo mal, para livrar de todo mal. Talvez você esteja passando por algum problema no seu casamento, mas eu quero te dizer que o Senhor tem poder para restaurar, que o Senhor tem poder para transformar, que o Senhor tem poder para mudar a situação que você está vivendo nessa noite. Basta você crer no poder do sangue de Jesus. Basta você crer que Ele pagou um preço e que Ele levou consigo as nossas transgressões. Amém? Talvez você esteja se perguntando como isso é possível, mas em todo tempo, desde o Antigo Testamento ao Novo, Deus vem proclamando, Deus vem anunciando a vinda e o sacrifício de Jesus. Obrigado. A vida e o sacrifício que Jesus iria pagar por mim e por você. E lá no Êxodo, lá no deserto, lá quando ainda estavam sendo escravizados no Egito, Jesus já estava sendo proclamado. Quando o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas, quando o pão sem fermento, um pão livre de qualquer tipo de fermento, foi preparado e todos comeram, lembrando que aquele era o sacrifício de Jesus.
Então que nessa noite eu e você possamos entender e aprender o sacrifício que o Senhor fez neste lugar, por mim e por você. Amém? Então Jesus disse assim, e tomando o pão, deu graça, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. E Jesus pegou o pão, depois de já ter ceado, depois de já ter feito a ceia que eles estavam acostumados a fazer na época da Páscoa. Mas agora ele pega o pão. Vocês estão acostumados a fazer essa ceia para lembrar da libertação do Egito. Mas eu quero fazer com vocês uma nova aliança. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Então, Jesus vai explicar isso antes dessa ceia. E João escreve isso para nós. Em João 6, capítulo 35, Jesus diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Se você quer ter a vida eterna, se você quer ter uma vida abundante, Jesus é o caminho, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é o pão que nos traz a vida eterna. Em nome de Jesus. E ele continua dizendo assim, no 53, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beber do sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Olha só o que Jesus está dizendo. Ei, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não terá vida em si mesmo. Mas todo aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Não sei se você tem esta esperança, mas eu tenho a esperança de ser ressuscitado, a esperança de passar a eternidade com Cristo. E é essa vida que Jesus está dizendo, se você comer do meu pão, eu darei você a vida eterna. É dessa vida que o Senhor está falando, de uma vida abundante, que não se acaba aqui, que aqui é apenas o começo, mas vamos viver a eternidade com Ele. Se você anseia viver a eternidade com o Senhor, comece comendo e bebendo do corpo de Cristo. Está na hora de eu e você acreditar no sacrifício que o Senhor fez neste lugar. Se você não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá vida em si mesmo. Está na hora de eu e você tomarmos uma atitude. Está na hora de eu e você começarmos a entender que é necessário, que Jesus é o único caminho. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes dizendo que há vários caminhos, que um só Deus, que há muitos lugares, mas um só Deus. Eu quero te dizer que há apenas um só caminho, e ele se chama Jesus Cristo. Nenhum outro caminho te leva a Deus, nenhum outro caminho te leva aos céus, a não ser Jesus Cristo. Aquele que pagou um preço na cruz do Calvário, por mim e por você. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entenda que quando Jesus está pegando o pão, dizendo, este é o meu corpo, tem um significado muito grande, porque lá em Isaías 53, o profeta já havia profetizado que através das suas pisaduras, através do seu corpo, através dos seus machucados, do açoite que ele sofreria, ele estaria levando sobre si as nossas dores. Isaías 53, do 4 e 5 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós consideramos castigado por Deus, porque ele estava sendo atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Escute, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez você esteja enfrentando alguma doença que para a medicina não tem mais cura. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade que para a ciência não há cura. E a única esperança é Cristo. Mas eu quero te dizer que o Senhor já pagou um preço por você. O Senhor já pagou um preço. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Eu quero te dizer que há cura nessa noite sobre você. Para você que está me ouvindo nessa noite, há cura. O Senhor tem liberado cura sobre você. Basta você nele crer. Basta você crer. Quando Jesus estava caminhando sobre a terra, diversos homens e mulheres chamaram a atenção de Jesus devido à sua fé. Uma mulher que há mais de 12 anos estava sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia contínua. A medicina já tinha decretado o fim para ela. Todo o seu dinheiro já tinha sido gasto em todos os medicamentos e remédios e médicos que estavam disponíveis para aquela época. E de nada adiantou. Então a última esperança era Jesus. Ela ouviu falar de um homem. Ela ouviu falar de um homem que curava. E então ela trouxe à sua mente: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Sabe, não foi as vestes de Jesus que curaram ela, mas foi a fé que ela colocou no poder de Jesus Cristo. Então ela enfrentou a multidão. Essa multidão para nós representa a voz que o mundo ecoa, a voz de tantas pessoas te dizendo: talvez não tenha mais fim. Ei, descansa, que agora é só esperar o fim chegar. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, essa doença tem cura. Em nome de Jesus, essa doença tem cura. Comece a receber aí. Se você está precisando de uma cura, coloque as mãos agora sobre essa enfermidade, que você venha a ser curado agora. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para curar toda e qualquer enfermidade. Aleluia! Receba esta cura. Ei, por suas pisaduras. Pelas suas feridas fomos curados. As feridas e doenças são curadas. Mas sabe o que Jesus diz? Lá em João 6, nós estamos lendo. Ele diz assim: mas como eu lhes disse, vocês não me viram, mas ainda... vocês me viram, mas ainda não creram. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Jesus está lhe dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Se não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tereis a vida eterna. Mas ele acaba ainda repreendendo o povo que estava ouvindo. Ei, vocês estão me vendo aqui. E por vocês estarem me vendo aqui, talvez vocês não estejam crendo que eu sou o pão da vida. Está na hora de eu e você crermos que o Senhor tomou sobre ele as nossas iniquidades, tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Talvez você tenha um senso de crítica muito elevado e se culpa por as suas ações.
Talvez você tenha um senso de culpa muito elevado e começa a se martirizar, dizer, eu cometi tantos pecados, Robert, não é possível que Deus possa me perdoar. Eu quero te dizer que há 2000 anos atrás Ele pagou um preço na cruz do Calvário pelas nossas iniquidades. O peso do mundo estava sobre Ele naquela cruz. Ele chega a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Pois naquele momento o peso do pecado do mundo estava sobre Ele. Não venha me dizer que não há perdão sobre o seu pecado, pois Ele continuou, Ele aguentou, cumpriu a missão e disse assim, está consumado. Nessa noite o Senhor consuma, o Senhor acaba com o pecado que talvez você esteja aí remoendo. Há poder para libertar os pecados. Há poder no sangue de Jesus. E em Lucas 22 ele diz assim, então, da mesma forma, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse assim, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. Sabe, assim como lá no deserto, lá no Egito, precisou um cordeiro ser morto e o seu sangue ser passado nas portas das casas, para que a morte não entrasse naquela casa, para que então toda a casa que tivesse o sangue do cordeiro sobre as portas, a morte não passaria. Assim é hoje o sangue de Jesus sobre mim e sobre você. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, diz assim, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. E seguindo um pouquinho mais adiante, no 13, diz assim, o sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirão quando eu ferir o Egito. Olha só o que Deus está dizendo. Quando eu ver o sangue, eu não verei mais nada do que está lá dentro. Eu apenas verei o sangue do Cordeiro. Talvez você esteja olhando para as suas marcas. Talvez você esteja olhando para os seus pecados. Mas se você está acreditando que está sendo coberto pelo sangue do Cordeiro, o Senhor não está olhando mais para os seus pecados, mas está olhando para o sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia, aleluia. Foi derramado um sangue inocente por mim e por você. Desde o início, o Senhor se apresenta como um cordeiro que é levado ao matadouro, como um cordeiro mudo para ser sacrificado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus sacrifica um cordeiro para vestir o homem e vestir a mulher. É o primeiro sacrifício de sangue que é feito até que Jesus venha. E quando Jesus vem, o sangue derramado por cordeiro se seca. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 3, diz assim, ora, o sangue de bode, de touro e de cinzas, de novilhos, espalhavam sobre os que estão cerimonialmente impuros, e os sacrificam de forma que se tornam extremamente puros.
Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que serviremos ao Deus vivo. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Antigamente, o sangue de cordeiros e de novilhos eram sacrificados e aspergidos, lançados sobre aqueles que estavam impuros para purificá-los. Quanto mais o sangue de Jesus, que é um homem sem mácula, um homem sem pecado, quanto mais o sangue dele, que é derramado por nós, para que venhamos ser santificados de modo a servir o Deus vivo. O Senhor te chamou para que você venha a ser santificado através do sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus nos purifica. O corpo nos traz vida, o corpo traz sobre si as doenças e as enfermidades. O corpo de Jesus levou sobre si as doenças e enfermidades, mas o sangue do Cordeiro nos purifica, nos deixa alvo como a neve. E quando o apóstolo João tem uma visão do fim do mundo, ele vê homens e mulheres de vestes brancas. Então, o anjo que está mostrando a ele esta visão pergunta: você sabe o que vê? Ele diz: eu não sei o que vejo. Então o homem explica: estes são aqueles que o sangue do Cordeiro os purificou. O Senhor nos purifica nessa noite. O sangue do Senhor nos purifica nessa noite. E sabe o que resta para mim e para você? É nos arrependermos. O que resta para você, para mim nessa noite, é nos arrependermos. É reconhecer que Cristo é o caminho. É reconhecer que Ele cura, que Ele salva. Cuide, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os adverte na terra, não escaparão. Quanto mais nós, se nos advertimos daquele que nos adverte dos céus. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Se quanto mais nós aqui na terra nos advertimos e aquela pessoa não obedece, não escapa, imagina nós quando aquele que está no céu está nos advertindo. Sabe o que ele está dizendo? Está na hora de você se arrepender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o pão que dá a vida. O meu sangue te purifica. Está na hora de eu e você compreendermos o poder do sangue de Jesus. Talvez se você já é um pouquinho mais antigo, você deve ter ouvido muito isso. Esta expressão: há poder no sangue de Jesus. Talvez você tenha sido ensinado a orar. Quando você orar, coloque, repreenda pelo sangue do Jesus. Está repreendido pelo sangue do Cordeiro. Eu quero que você comece a trazer à memória agora aquilo que te traz a esperança. Talvez você tenha passado certos bocados nesses dias, mas eu quero te dizer que há esperança nessa noite para mim e para você. Há esperança para mim e para você nessa noite. Feche os teus olhos agora. Ore comigo assim: Senhor Jesus, venha a nós com o teu sangue, nos purifica, nos lava com o teu sangue nessa noite, nos purifica com o teu sangue nessa noite, em nome de Jesus.
perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, em nome de Jesus. Não deixa que eu venha perecer, não deixa que eu venha cair, mas que o Senhor possa nos levantar nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você esteja me assistindo hoje aqui e você não escolheu o Senhor Jesus, ou não declarou isso com a sua voz, que Ele é o seu Salvador. Talvez você já tenha frequentado muitas igrejas, talvez você nasceu num lar cristão, mas você não disse que é um salvo, um escolhido por Cristo. Então que eu quero te convidar nessa noite a você dizer que o Senhor é o seu Salvador. E agora eu quero que você faça essa oração comigo. Eu quero que você faça uma oração de reconhecimento de Cristo nessa noite. Eu quero que você faça uma oração de reconhecimento em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu reconheço como meu único e fiel Salvador. Eu reconheço como teu único e fiel Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Que os meus pecados venham ser cobertos pelo teu sangue. E que a partir de hoje eu serei o seu filho e você será o meu pai. Amém. Ei, seja bem-vindo à família de Deus. Você agora é um filho e uma filha amada de Jesus. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo até agora. Que o Senhor te abençoe. Que esta semana venha ser uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.